Boa noite a todos. Motivo de alegria estar mais uma vez, tendo essa oportunidade. Uma honra imensa, muito feliz realmente. Agradeço a Deus por essa oportunidade única, exclusiva, que é compartilhar algo que o Senhor tem colocado no meu coração. Temos passado tempos difíceis. Eu fico muito feliz de ver algumas coisas começando novamente nesse ano, como a Rede de Mulheres. Eu creio que será um tempo maravilhoso para vocês, mulheres, Assim como, que negócio chique, a conferência de jovens, aí o pastor Cezinha, só a elite, que maravilha, Eu tenho certeza que todos nós vamos receber dos céus. Amados, quem quer ouvir a palavra do Senhor? Amém? Tenho certeza que o Senhor tem algo para você nessa noite. Nós estamos, queridos, passando um ano totalmente diferente do que a gente está acostumado a passar, Creio que, assim como eu, você, no dia 31 de dezembro de 2019, fez vários planos, falou, olha, esse ano vai ser o ano, eu vou estourar, vai acontecer tantas coisas, só que não, Não aconteceu nada disso, veio um ano que vem as coisas acontecendo, o mundo travou, mas nós temos uma oportunidade única, queridos, de buscar a Deus de uma forma diferente, de uma forma totalmente preparada para nós nesse ano. O Senhor realmente nos levou a um novo tempo, onde a casa se tornou um canto especial para nós. Nunca se falou tanto da palavra casa, nunca teve tanto significado como agora. Tanto que vai passar daqui 200 anos e vão se lembrar desse ano com... Qual que é o tema desse ano, queridos, que foi gravado por aí? Fique em casa. Sim ou não? Tudo foi fique em casa. Passamos aí 3 meses em casa. E tudo passamos a viver coisas que eram rotineiras dentro de casa. Hoje a gente tem homeschool, home care, hoje a gente tem home church, a igreja em casa, nós temos tudo em casa, queridos. O delivery ele nunca foi tão forte como agora. Mas eu queria falar a respeito de uma casa, queridos, para vocês hoje. A Bíblia fala, eu queria que vocês abrissem sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, 19. Amém? 1 Coríntios 6, 19. E eu queria falar a respeito de um pouco de casa nessa noite, da importância que é o cuidado da nossa casa, a casa espiritual, a casa física. E eu tenho certeza que você não vai sair daqui da mesma forma que você chegou. Tá bom? Eu queria que você fechasse seus olhos por um minuto. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer por mais essa oportunidade, Deus. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa falar conosco, Pai, nessa noite. Fala, Senhor, não o que queremos ouvir, Senhor, mas o que precisamos. Que nós venhamos ser levados ao arrependimento, Senhor, ao conserto, Pai, diante de Ti, Senhor. Ativa a nossa fé nessa noite, Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós pedimos, ó Pai, fala conosco, Senhor, fala conosco, Senhor, fala conosco, até que nós possamos entender a Tua fala, Senhor. Que possamos entender, Senhor, tudo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Queridos, a palavra de Deus, ela diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, 19, ela diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus. Amém? Até aqui nós vamos começar. Queridos, essa palavra, quando você vê falando templo, ela na tradução original, a palavra templo, ela tem o mesmo significado de casa. O que a palavra de Deus está dizendo? Que eu e você somos a casa do Espírito Santo. Amém? Somos a casa do Espírito Santo. E a primeira pergunta que eu quero te fazer nessa noite, como anda essa casa? Essa casa ela anda limpa, essa casa anda suja, essa casa ela está em ordem. Como está a casa onde habita o Espírito Santo de Deus? Porque nós vemos, queridos, nesse tempo, coisas sendo manifestadas na nossa vida, através da nossa casa, sim ou não? Quanto tempo, queridos, que você não passava dentro de casa, em família, em comunhão com seus familiares, com pessoas que você ama, talvez por conta da rotina, da rotina frenética de correr, aquela correria, há quanto tempo que você não parava dentro da sua casa, que você não tinha comunhão com seus familiares, Então a gente vê dessa forma acontecendo. E a Bíblia fala aqui que nós somos o templo do Espírito Santo. Então a primeira pergunta que eu faço para você, que templo você é? Que casa, que morada do Espírito Santo você é?
Essa casa está em ordem, essa casa está bagunçada. Como anda essa casa, queridos? Como anda essa casa? É muito importante para nós que a gente venha refletir nessa noite. Deixa eu abrir meu iPad aqui, queridos. Vou colocar em ordem aqui. Esse é um ano diferente, né, onde a gente vê todas as coisas acontecendo, o mundo paralisado e a casa em evidência, né, lembrando muito de quando o povo foi retirado ali do Egito, né, quando na 10ª praga ali, quando foi falado para Moisés que o anjo da morte passaria ali, né, foi pedido que matasse um cordeiro, que ungisse os umbrais da porta e que eles comessem aquele cordeiro em família, em comunhão antes de uma grande jornada. E aqui, queridos, nós vemos aqui o quanto nós precisamos cuidar dessa casa espiritual, o quanto nós precisamos fazer restauração, consertos na nossa casa, reformas na nossa casa. E eu queria falar o tamanho dessa importância para você. Eu queria que você abrisse sua Bíblia agora no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Nós vamos falar sobre o rei Ezequias, um rei muito conhecido, né, um personagem bíblico que eu gosto muito, né, por conta da sua história. Amém? Todos acharam? Quem não achou, diga amém. Amém? Queridos, eu queria que você acompanhasse comigo só esse primeiro versículo. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Amém? Queridos, a história de Ezequias é uma história tremenda, né? É um rei de Judá, um rei que veio para estabelecer novamente o culto ao nosso Deus, ao Deus que nós servimos hoje. E ele é filho de Acaz, um rei que foi muito mau, um dos piores reis de Judá, né? Um rei que profanou o templo, o altar, né? Oferecendo, levantando postes a outros deuses. Então foi um rei muito ruim, né? Para a nação, para o povo de Jerusalém, para o povo de Judá. E aí Ezequias, o seu filho, ele assume o reinado e é um rei totalmente contrário ao pai. Um rei que começa, primeiramente, ele tira tudo aquilo que o pai havia feito de mal, né? Ele tira ali as idolatrias, ele tira os postes. E, queridos, é um rei muito fiel a Deus, sabe, íntegro diante do Senhor. A Bíblia fala que ele é um dos melhores reis que houve. E aí, queridos, ele é confrontado pelo rei da Síria, chamado Senaqueribe. Um exército muito maior que o exército de Judá, muito maior em número, né, e pessoas preparadas ali, e esse rei, ele se vê numa situação terrível, ele vê numa situação muito difícil. Por quê, queridos? Ele é desafiado por esse rei, ele é afrontado por esse rei, e ele se sente acuado. E aí ele recorre ao profeta Isaías para que vá interceder junto a ele, e ele ora a Deus, ele busca a Deus, e o rei afrontando ele, e ele se vê sem saída, até que ele vai e pede a Deus através de uma oração, e a situação muda. A Bíblia fala que um dia, uma noite, desce um anjo do Senhor no arraial do povo da Síria e mata 185 mil soldados. Digo, uau! 185, você imagina a cena épica, uma cena digna de cinema, de grande bilheteria. Um anjo desce e mata 185 mil soldados. E aí o rei Ezequias, ele está vivendo o melhor momento da sua vida. Um momento de vitória, onde ele venceu o exército sem botar a mão na espada. Queridos, eu profetizo sobre a sua vida que você vai vencer. Vai ter batalhas que você vai vencer sem botar a mão na espada, queridos, que é o próprio Deus que vai lutar por você. É o próprio Deus que vai estar mudando toda e qualquer sentença sobre a sua vida. E aí esse rei, queridos, ele busca ali o Senhor e ele vence essa batalha, queridos. Seu melhor momento. Só que, de repente, ele passa por um período muito difícil. A Bíblia fala que ele está sofrendo de uma enfermidade mortal. Lá na frente, algumas versões falam que é um câncer. E ele fica ali ferido, ali numa cama, numa situação deprimente, ruim. E aí o profeta Isaías vai até ele, o grande profeta Isaías vai até ele e fala algo
para ele, algo que talvez eu e você não gostaríamos de escutar. Ele chega no rei Ezequias e fala: ei, põe a tua casa em ordem porque você vai morrer, você não viverá. Tem algumas versões que falam: você não escapará. Agora imagine, querido, se isso acontecesse comigo e com você. Quão terrível seria. No melhor momento da sua vida, você passar por um momento desse. Eu imagino a situação. E a Bíblia fala que Ezequias, ele foi e colocou a cara na parede e ele buscou a Deus, ele começou a orar a Deus, né, de uma forma intensa, de uma forma muito forte. E, queridos, eu queria te fazer mais uma pergunta. Se nessa noite Deus aparecesse do seu lado agora, queridos, e perguntasse, desse para você apenas 3 minutos de vida, o que você faria agora? 3 minutos de vida. Qual seria a sua atitude? Para quem você ligaria, queridos? O que você falaria para as pessoas? Apenas 3 minutos, não dá para fazer muita coisa. Nem um miojo, né? As pessoas falam que o miojo dá para fazer em 3 minutos, mas fica horrível. Não dá, né? 3 minutos apenas. Eu garanto para você que você não ligaria para alguém para ofendê-la. Eu garanto para você que você não ligaria para alguém para cobrar uma dívida. Eu garanto para você que você não usaria os seus últimos 3 minutos com coisas que não vão te acrescentar nada, como bebidas e drogas ou prostituição. Sim ou não? Você não gastaria os seus últimos 3 minutos. Esse homem, ele foi advertido, queridos. Ele foi advertido. E eu falo isso para você porque há 3 meses atrás, 2 meses e meio, eu passei por uma situação muito terrível, né? Algumas pessoas ficaram sabendo. Um dia, de manhã cedo, fui trabalhar, estava dentro do carro, e mediante a tudo, queridos, que a gente vem ouvindo, a questão de pandemia, a questão de desemprego, a questão econômica, a questão de chuva de gafanhoto, sabe, tanta informação assim negativa que eu acabei absorvendo um pouco disso, mesmo servindo o Deus vivo, queridos. Eu estava dentro do meu carro, e aí nós perdemos um irmão muito, muito querido, né, no nosso meio, e aquilo ali me abalou muito, queridos, psicologicamente. E aí eu estava dentro do meu carro e, queridos, eu tive uma crise de ansiedade, síndrome do pânico. E aí eu pensei que ia morrer naquele momento, queridos. Eu fiquei angustiado, sabe, com a respiração ofegante. Eu senti, queridos, o psicológico é tão terrível que eu senti o meu braço inchando, eu pensei que estava infartando, porque eu perdi meu pai com 33 anos de idade. Então, passou um monte de coisa na minha cabeça naquele momento, e eu me senti como Ezequias. E aí eu comecei a perceber, queridos, que quantas coisas na minha vida precisavam ser colocadas em ordem. Quantas coisas precisavam ser... Quantas ligações, queridos, que eu deixei de fazer para falar para as pessoas que eu amava. Quantos abraços negados. Quantos pedidos de perdão. Quantos eu te amo eu deixei, queridos, de falar. Eu sei, a palavra é sobre fé, queridos, e nós vamos entrar nisso. Mas quantas coisas, queridos, mal resolvidas haviam na minha vida, e eu garanto para você que talvez a sua vida esteja desse jeito. Por isso eu perguntei dos 3 minutos. Então a Bíblia fala que o dia de amanhã só pertence a Deus, queridos. Então não gaste seus últimos 3 minutos, se você não sabe o que vai acontecer daqui para frente, com coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Então se tiver que se acertar, se acerte hoje. Eu passei por essa sensação, queridos. Sabe o que vinha na minha mente? Falar, caramba, eu saí de casa e não abracei os meus filhos. Eu não falei para eles que amava, eu não falei para minha esposa, porque a gente sai tão na correria. E eu precisava entender que, eu estava entendendo que eu precisava colocar essa casa, a casa do Espírito Santo, em ordem. Aonde o Espírito Santo habita, eu precisava colocar em ordem, fazer algumas limpezas, resolver algumas coisas que até então estavam mal resolvidas. Procurar ser o melhor pai, procurar ser o melhor esposo, um bom líder, um bom obreiro, servir na casa do Senhor. E a gente tem procurado fazer dessa forma. Sabe por quê? Eu quero passar para vocês que nessa crise, queridos, muitas coisas passaram pela minha mente. Sabe, dívidas. E eu não falo dívidas financeiras não, queridos. Eu falo dívidas de gratidão, de pessoas que me ajudaram e eu não tive tempo de retribuir. E aquilo ali passou um turbilhão na minha mente. E aí eu olhava,
para o telefone e falava assim, para quem eu vou ligar agora? Eu estou passando mal. E aí eu ficava com medo de abrir a porta do carro e cair na avenida. E aí eu lembrava do nosso irmão e falava, cara, mas eu não posso ir para o hospital, porque se eu for para o hospital eu vou ficar lá. E aí sabe o que eu fiz, irmãos? Eu orei. Senhor, muda essa situação, Pai. Eu não quero terminar desse jeito. Me dá mais uma oportunidade de fazer as escolhas certas, de fazer tudo de volta, de um modo correto, de poder ser um filho melhor, de poder ser um esposo melhor. E, queridos, eu me identifiquei muito com Ezequias. Acompanha comigo aí, queridos, no versículo 2, do 22. 2 Reis 20, versículo 2. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E aí, esse cara se arrependeu ali, ele começou a buscar o Senhor. Falou, Senhor, eu fui fiel a ti, eu não pisei na bola. Por favor. E aí a Bíblia fala que ele chora muito, queridos. Ele chorou muito, e eu fiz a mesma coisa dentro daquele carro, queridos. A mesma coisa. E aí até que passou, queridos. Pra você ter ideia, nunca mais eu usei o relógio, porque eu senti apertando, eu falei, cara, eu fiquei com trauma daquilo ali. E eu tenho procurado cada dia mais melhorar. Cada dia mais melhorar dentro da minha casa. Para você ter ideia, ontem eu fiz algo que era praticamente impossível, queridos. Cheguei em casa, abri mão do projeto ontem. E aí cheguei em casa, sentei no sofá com a minha esposa. E aí falei, vou assistir um programa de TV com ela, queridos. Amigos, ela estava assistindo aquele Quilos Mortais. Eu não sei como que a pessoa pode assistir aquilo ali. Sangue de Jesus tem poder, queridos. E ali eu falei, meu Deus, gastei 2 horas minha ali do lado dela. Sabe para quê, queridos? Para agradar ela. Porque ela é minha metade. Então, você precisa fazer isso, queridos. Porque a gente fala de fé, mas o que eu estou falando para você é para você arrumar a sua casa. Coloque em ordem a sua casa, coloque em ordem o seu relacionamento. Com seus filhos, com a sua esposa. Sabe, com seus familiares, pessoas que talvez você não tenha falado, talvez pessoas que você está intrigada, queridos. Você é filho de Deus, você é servo, você é projeto perfeito de Deus, você não nasceu para dar errado, irmão. Você precisa nessa noite se levantar. Se as coisas não estão dando certo na sua vida, é por escolha sua. A Bíblia fala em Lamentações de que se queixa o homem se queixa de suas escolhas ou seus pecados. E aí você precisa colocar em ordem, queridos, a sua casa. Queridos, e quando não se coloca em ordem? Sabe o que acontece, irmãos? Abra sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 15, lá no versículo 8. Quando a casa está bagunçada, sabe o que acontece, irmão? Você vai acompanhar comigo aí. A Bíblia fala assim, o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Quando a casa está bagunçada, sabe o que acontece, querido? Se perde valores. Essa mulher perdeu uma moeda dentro da casa dela. Sabe por quê? Porque a casa estava bagunçada, porque a casa estava suja. Quando se perde valores, queridos, dentro de casa, é por conta dessa situação aí. A casa estava em desordem. A Bíblia fala, queridos, que ela vai com a candeia ali e varre a casa até achar. Então a gente leva a crer que a casa estava suja. E até achar valores, queridos. Quantos valores perdidos dentro da nossa casa? Coisas que eu sempre falo, eu brinco por onde eu passo, eu falo a questão de você valorizar aquilo que tem valor. A minha filha tem 6 anos. Se eu chegar com uma barra de ouro e uma de chocolate, o que ela vai escolher, querido? Chocolate, porque ela não sabe o valor que o ouro tem. Talvez você esteja fazendo isso, trocando a sua família, trocando momentos com a sua família por chocolate, coisas que vão durar muito pouco, mas o ouro ele dura, queridos, pela vida toda. Talvez você tenha feito isso, perdido valores dentro da sua casa. Porque essa mulher não perdeu na rua, queridos, esse valor. Ela perdeu dentro de casa. E a gente vê acontecendo isso todos os dias. Sim ou não? A gente vê acontecendo todos os dias isso. Casamentos, queridos.
passando por momentos difíceis, porque se perderam valores. Relacionamentos de pai e filhos. Eu falei, queridos, do tanto que a palavra casa, ela foi dita esse ano, nunca teve tanto significado como agora, mas o diabo também sabe disso. Nunca se buscou tanta pornografia na internet como agora que as pessoas estão em casa. Nunca buscou-se tanto dentro de casa, nunca aconteceu tanto suicídio, índices de depressão muito alto. Violência doméstica, queridos, os índices subiram muito. Sabe por quê? Porque o diabo também sabe o tamanho da importância que tem uma casa, seja ela espiritual ou física. E nós vemos isso acontecendo, queridos, na vida dessa mulher aqui. Então ela perdeu esses valores, ela perdeu um grande valor dentro de casa e agora ela está correndo para achar, porque para ela fazia falta. Assim como que para mim também fez muita falta, muitos valores que eu perdi. Mas eu precisei colocar a minha casa em ordem, queridos. Sabe o que acontece quando se perde valores dentro de casa? Você vai um pouquinho para frente aí. E você vai ver a história de... A gente não vai ler, a gente só vai falar um pequeno trecho. No versículo 11. Nesse mesmo capítulo. Todos aqui já ouviram falar da história do filho pródigo? Amém? Já escutou? Né? É da hora. Às vezes a pessoa ela olha e fala filho pródigo, ela acha que é o filho arrependido, mas não é. Pródigo quer dizer filho gastador. Tem nada a ver, né? Aprendi na escola de líder aqui, né, com a Solange. Né? Às vezes a gente acha, né, o filho que voltou arrependido, não. Mas esse aqui é um exemplo, cara, de casa que se perdeu o valor. Porque nós vemos um filho pedindo herança antes do tempo e vazando. E o pior de tudo, que lá na frente você vai ver que havia um filho dentro de casa que não era filho, mas sim trabalhador, servo. Ele acreditava que ele era um empregado do pai dele, tendo tudo diante dele, ele não usufruía. Você imagina o que a perda de valores fez? A Bíblia fala que esse jovem ele gastou dinheiro de forma irresponsável, ele saiu da presença do pai. Em algum momento nessa caminhada foi se perdendo valores, queridos, e quando ele foi ver, ele estava diante de lavagem de porco. Ele estava diante de lavagem de porco, e a Bíblia fala que ele desejou comer aquilo ali, queridos, ele caiu em si, falou, eu preciso voltar para a casa do meu pai, porque até os trabalhadores do meu pai comem melhor. É isso que o mundo está te oferecendo, lavagem de porco, queridos, é isso que o mundo tem. A atração do mundo é isso. A atração do mundo é chocolate, queridos. Não se compara com o ouro, com o que o Senhor tem para mim e para você. O plano de salvação. O plano de salvação não só para você, mas para a sua casa. Hoje é tempo de você voltar para casa, queridos. Hoje é tempo de você se consertar diante do Senhor. Hoje é tempo, queridos, de você entender que Deus ele te ama e Ele fez a maior declaração de amor possível. Ele entregou seu único filho para morrer por mim e por você. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Você morreria por ela? Não vale mãe para filho, viu? Você morreria? Morreria, Beth? Pastor? Morreria não, né? Hã? Mas, isso aí não vale quando é mãe e filho, não vale, né? Porque a mãe daria a vida assim pelo filho, né? Vocês que são mãe, né? Mas dificilmente você daria a vida por essa pessoa, mas Jesus ele deu a vida por você. Olha que tremendo. Olha que fantástico, queridos. O Senhor ele se fez carne e padeceu na cruz por mim e por você. Pessoas, queridos, que não tiveram o mínimo de cuidado com os valores que foram entregues nas nossas mãos com os talentos. E perdemos isso. E aí nós chegamos numa situação, a Bíblia fala que esse jovem ele caiu em si. Quando ele parou e olhou ali para aquele chiqueiro de porco. Começou a padecer de fome, queridos. Tem muita gente assim lá fora, viu? Tem muita gente assim lá fora. Tem muita gente aqui, assim, aqui dentro. Valores perdidos. Mas essa situação, ela pode ser mudada. Essa situação, ela pode ser revertida, queridos. Através de oração. Através do que movimenta a igreja. Eu sempre gosto de postar as fotos quando é com relação ao monte ou ao Projeto Vida. Eu falo o reino em movimento. O reino não para, o reino se movimenta.
Nós vemos a igreja sendo movida através de oração. Essas segundas-feiras, elas têm sido gasolina para nós. O povo despertou, o povo tem buscado cada vez mais, e isso é tremendo. E a situação muda, porque Ezequias, queridos, ele mudou uma sentença através de oração. Ele suplicou ao Senhor. Como anda a sua vida de oração, como anda seus momentos de intimidade, como anda o seu momento no lugar secreto com o Pai. E ele muda toda uma sentença, queridos. Eu não sei como anda a sua vida, eu não sei quais são as suas necessidades, mas através da oração tudo pode mudar. Se você clamar, queridos, e você conseguir chamar a atenção de Deus para a sua causa, a sua vida é mudada. A vida da sua família é mudada. Seus familiares são libertos. E o milagre acontece. Esse jovem aqui, ele voltou para casa, ficou ali ensaiando a volta, falou, será que meu pai vai me receber? Será que não vai? Não vai. Você percebe, queridos, que os valores perdidos não eram do pai, mas sim dos filhos. Passou ao longo do tempo, queridos, algumas coisas vão sendo deixadas de lado. Sabe o que faltava aqui? E a gente percebe? Intimidade. Faltava-se intimidade com o pai. Relacionamento, valores dentro de casa que haviam se perdido. Filhos que não falavam com os pais. E percebe-se muito, porque o filho mais velho, quando ele vê o outro voltando, quando vê a festa, ele fica doido. Falou, mas como pode? Eu trabalho a minha vida toda pelo Senhor aqui, eu dou o sangue por você. Aí vem o outro que gastou dinheiro, que gastou a fortuna dele, a parte da herança dele com prostitutas, com meretrizes, de forma irresponsável. O senhor vai e mata o bezerro cevado para ele, e aí o pai fala, filho, tudo que eu tenho é teu, sempre esteve disponível. E é isso, queridos, que nós estamos às vezes vivendo, dessa forma nós estamos vivendo. Deus, Ele tem o melhor para nós, sim ou não? Sim, Ele tem o melhor, mas nós não usufruímos o que Ele deu. E isso aqui, queridos, nós precisamos entender. Precisamos entender, queridos, que Deus, Ele nos ama. Esse pai estava aqui, de braços abertos, esperando o filho voltar. E ele, em nenhum momento, ele questiona a volta do seu filho. Ele, em nenhum momento, ele questiona como ele voltou. Você não vê na Bíblia perguntando se, olha, você gastou todo o dinheiro, o que você fez? Com certeza o pai viu ali a situação. E aí há um acontecimento, queridos, que começa assim a restituição da parte do Senhor. É isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Aí nós começamos a ver um milagre. O pai avista aquele filho e vai, e eles se abraçam, e o pai se apressa em restituir a vida do seu filho. Primeiramente, a gente não precisa nem ler comigo, só vou passar aqui para vocês. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-lhe o pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, ponde-lhe um anel na mão e sandálias no pé. Queridos, a melhor roupa significa honra. O mundo, ele quer colocar sobre você capa. Capa representa miséria. Túnica, roupa significa honra. O Senhor quer te honrar. Amém? Você vê lá na passagem do cego Bartimeu, quando Jesus chama ele, que os discípulos vão lá, levanta depressa, ele te chama, ele lança de si a sua capa. Representava que ele era um mendigo, que ele era um miserável, que ele vivia de esmolas, que ele vivia do que o mundo dava para ele. Infelizmente tem muitas pessoas que estão vivendo dessa forma, comendo do pão que o diabo amassou. Mas o Pai não. O Pai quer colocar uma túnica sobre a sua vida. O Senhor quer te dar uma roupa, que diz assim como uma túnica igual o pai de José deu para ele ali, Jacó, quando deu ali a túnica para ele toda colorida. É isso que o Senhor quer dar para você. Segunda coisa, queridos, que o Senhor quer dar para você, colocar um anel na sua mão, que significa, queridos, autoridade e identidade. Você é filho dele, queridos. Você não é empregado. Você é filho. Tudo isso aqui é seu. Tudo isso é seu.
Obrigado, César. Tudo isso está à sua disposição, queridos, para você usufruir. E com direito a um bônus, a salvação. Terceira coisa, queridos, as sandálias. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. As sandálias aqui significam liberdade. Sabe por que liberdade? Porque só escravos andavam descalços. O Senhor quer colocar uma sandália nos seus pés nessa noite. O Senhor quer te libertar, queridos. O Senhor quer mexer, quer colocar em ordem essa casa espiritual, queridos. E agora você precisa deixar que Ele entre. Você precisa deixar que o Senhor entre nessa casa espiritual e coloque as coisas no lugar. Porque Jesus, Ele quer fazer morada. A Bíblia fala que nós somos a morada do Espírito Santo. E aí Jesus, Ele quer entrar na sua vida. Jesus, Ele quer entrar em lugares que talvez sejam desconfortáveis para que Ele entre. Sabe aquele quartinho da bagunça? Talvez você esteja desse jeito, tem muita coisa entulhada aí e precisa ser retirado. O Senhor quer fazer uma faxina dentro de você. E aí eu preciso que você abra o seu coração. Eu preciso que você deseje uma mudança, queridos, nessa noite. Para que você saia diferente da maneira que você chegou. Que todo rancor fique lá para fora, que toda angústia fique lá para fora, que todo medo fique lá para fora. Porque o Senhor tem tudo de novo para você. A Bíblia fala que, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Novidade de vida. O Senhor tem isso para você. Novidade de vida. Algo extraordinário, queridos. Talvez algo que você nunca tenha vivido na sua vida. É isso que o Senhor tem para você. Quem está disposto a deixar o Senhor entrar na sua vida aqui, nessa noite? O Senhor tem mudança, queridos. Eu profetizo um novo tempo sobre a sua vida. Eu profetizo um tempo de calmaria, de paz, de prosperidade, de saúde abundante. Ei, profetizo restauração, queridos, sobre a sua vida. Restituição também, queridos. E o principal de tudo, salvação. Salvação é o que o mundo precisa. E aí, depois que nós colocamos a casa em ordem, essa casa, nós precisamos colocar a casa física em ordem. Nós precisamos colocar algumas coisas, como eu falei, dentro da nossa casa em ordem. Eu, depois desse acontecimento, queridos, eu mudei muita coisa. Eu me achava um bom pai. Mas, queridos, se eu não sou um bom esposo, eu não sou um bom pai. Sim ou não? Porque tem muita gente que bate no peito e fala, cara, eu sou um bom pai, mas é um péssimo esposo. Não, não é. Você é um péssimo exemplo, querido. É um péssimo exemplo. E aí eu precisava mudar com muitas coisas, queridos. Eu não estou dizendo que eu era o pior dos maridos, querido, mas muitas coisas precisavam ser mudadas. Né? Eu sempre fui cobrado do tempo dentro de casa, né? Meus pastores estão aqui, eles sempre falavam, Rose, precisa ficar em casa. Né? Porque às vezes a gente trabalha tanto, entra na obra, queridos, e está aqui, daqui a pouco está lá em Sorocaba, está em outro lugar. Né? E tem vezes que às vezes eu passo a semana toda sem ter comunhão com os meus filhos. E aí eu estava sentindo essa necessidade, queridos. Então eu precisava colocar a casa física em ordem. Os meus relacionamentos dentro de casa. E a sua casa, como anda? A sua casa lá. Os seus familiares, como anda? O relacionamento com eles. Eu vou te fazer uma pergunta, queridos. Outra. Nós falamos de Ezequias, ele mudou toda uma sentença através de oração. Marque isso. Oração. Oração muda histórias. Muda sentenças. Queridos, quando as pessoas ouvem falar do seu nome, qual é o primeiro sentimento que vem? Quando as pessoas ouvem falar do seu nome, queridos, o que é que elas sentem? O que vem de lembrança a ela? Você pode me responder? Teve uns irmãos que foi bem assim, meu Deus. Porque tem, queridos, felizmente tem pessoas desse jeito. Eu vi um irmão fazendo bem assim. Nossa, eu falei, caramba, esse saiu ruim de casa hoje, hein? Deve ter batido no gato, no cachorro, tudo lá. Porque, queridos, tem isso, irmãos. Felizmente tem isso. Eu sempre falo, e eu volto a repetir, tem dois tipos de pessoas nesse mundo. Aquelas que vão morrer e vão deixar saudade, e aquelas que vão morrer e já vão tarde. Pode parecer engraçado, queridos, mas dentro da sala do Projeto Vida eu já vi pai comemorando a morte do filho. Dói. Dói porque quando eram falado o nome da pessoa, vinha dor.
Sabe o que é perda de valores? Valores que foram perdidos dentro de casa e não foram nunca mais achados. E talvez dentro da sua casa está assim, queridos, o seu casamento, a sua mulher já não suporta olhar mais para você. Você já pensou em várias vezes em tirar a sua própria vida por conta das suas escolhas. E talvez a coisa que você mais tem feito nesses dias é quando vai deitar, ficar olhando para o teto e perguntando para que é que você existe. Sabe o que eu falo, queridos, com toda a autoridade a respeito disso? Porque eu era desse jeito, queridos. Eu era. Havia muitos questionamentos na minha mente e eu perguntava: Deus, se o Senhor existe, por que eu vivo desse jeito? Por que eu não vivo o melhor do Senhor? E tem muitas pessoas que estão vivendo desse jeito, irmão. Mas não é a vida que Deus escolheu para você, irmão. A Bíblia fala que o ladrão ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. É isso que o Senhor tem para você. Nada diferente disso. Nós estamos falando de uma vida plena. E aí nós precisamos colocar a nossa casa em ordem, a casa física. E eu quero falar de um personagem que precisou, e aí nós vamos entrar num contexto de fé. Primeiro eu falei de algumas coisas, Ezequias, oração, e agora a gente vai dar andamento. Vai um pouquinho para frente aí, 4 capítulos para frente, nós vamos falar de um baixinho, muito conhecido, publicano Zaqueu. Todo mundo conhece a história de Zaqueu? Aqueles até os ímpios conhecem, né? Se lembra quando teve um tempo aqui, né, como Zaqueu, né, tocava em todos os lugares, né, nos bares, forró, tudo que era. O pessoal nem sabia o que estava cantando, mas cantava, né? Isso aí fez muito sucesso. Mas eu queria falar um pouco da história desse homem aqui. De um homem que precisava de um milagre dentro da sua casa. E tenho certeza que essa palavra vai se encaixar perfeitamente com o momento que você está vivendo. Queridos, aqui a gente vai ler ele todo. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também é este filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Vemos aqui a história, queridos. A Bíblia ela é muito afirmativa quando fala na história de Zaqueu. Primeira coisa, a primeira descrição que se fala de Zaqueu é que ele é um homem rico. Rico. Chefe dos publicanos e rico. Esse cara aqui, queridos, ele era hostilizado, desprezado pelo seu povo. Porque ele trabalhava para o Império Romano. Então ele cobrava impostos, ele era visto como corrupto. Então eu já vi histórias que aonde esses caras passavam, os publicanos, os cobradores de impostos, as pessoas cuspiam neles, ofendiam eles, não só eles, mas a sua casa também, os seus familiares. Então você imagina um cara que tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. Um cara que tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. Tenho para mim que Zaqueu era muito parecido com pessoas de hoje, que tem tudo, mas falta alguma coisa, há um vazio dentro delas, assim, que elas tentam preencher de todas as formas. Há um vazio que as pessoas tentam preencher com bens, adquirindo coisas, comprando coisas, e esse vazio ele só vai aumentando cada vez mais.
E aí esse homem, a Bíblia fala que ele procurava ver quem era Jesus. Ele procurava ver, conhecer Jesus, ele procurava saber quem era aquele homem que estava passando pelos lugares e os milagres aconteciam. Uma multidão o seguia, então ele está entrando em Jericó. E aí você imagina que cena, um baixinho, e ele devia ser bem baixinho mesmo, para a Bíblia descrever ele de pequena estatura. A Bíblia fala que Jesus está passando e Zaqueu ele sobe numa figueira, queridos. Ele sobe para o ver, porque havia de passar por ali. Você imagina o tamanho da necessidade desse homem, tendo uma posição importante. Ele tinha certeza que Jesus podia suprir o que lhe faltava. Com certeza ele escutou falar que os milagres que o Senhor tinha feito, cegos que tinham voltado a enxergar, paralíticos que voltaram a andar, pessoas libertas. Ele falou: ei, se Jesus está mudando a história desse povo, Ele vai mudar a minha também, assim como vai mudar a sua a partir de hoje. Assim como Ele está entrando na sua casa, está mudando totalmente a sua história e a história daqueles que você ama. E aí o cenário está pronto para o milagre, queridos. Um cobrador de impostos, uma multidão, Jesus no meio, um baixinho em cima de uma árvore, queridos, lá em cima, trepado numa árvore. Você imagina que cena? Imagina junto comigo. Fica olhando, falou: caramba, aqui é um cenário perfeito para o milagre, queridos. Falou: ei, desce depressa, vem cá, eu vou orar por você, e você vai ser preenchido, toda a sua angústia vai ser tirada. Só que não. Ele desce e Jesus, quando ele olha, ele fala: ei, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. O milagre não era propriamente na vida de Zaqueu, mas sim na sua casa. Jesus precisava ir até a casa dele, queridos. Então nós falamos a primeira coisa, primeiro ponto: oração muda qualquer sentença. Mas para isso nós precisamos chamar a atenção de Jesus. Chame a atenção de Jesus, queridos. Vença as suas debilidades, as suas fragilidades, as suas deficiências. Rose, mas eu não consigo, está difícil. Queridos, não está difícil, meu irmão. Você que tem buscado de forma errada. Nós temos lá o Romilson lá no Projeto Vida, queridos. Está chovendo, o cara vem de cadeira de roda, irmão. O cara não falta um projeto, irmão. E ainda traz gente. Teve uma vez, irmão, que a roda da cadeira de roda dele estourou, ele se arrastou lá no meio da líder. Mas não deixa de buscar a Deus. Esse cara aqui, ele precisava de um milagre na sua casa. A Bíblia não relata como era o relacionamento dele com a sua esposa, não relata como era o relacionamento com os seus filhos, não relata como era o relacionamento com os seus familiares, mas ele precisava de um milagre dentro da sua casa, porque o Senhor fala: ei, me convém pousar na sua casa, me convém ficar na sua casa essa noite, para que as coisas sejam mudadas. E Deus está mudando a sua história, queridos. Deus está mudando a sua história. Tenha essa convicção, queridos, tenha fé que o Senhor está entrando na sua casa para que haja mudança. As coisas não vão permanecer da mesma forma. E aí, diz que o Senhor fala para ele: Zaqueu, desce depressa. E aí a Bíblia fala, não sei se ele era pressante, ele desceu e recebeu alegremente. Esse cara ansiava por mudança, irmãos. Quem aqui quer mudança de vida, irmãos? Quem quer? Quem acha que é, fala: cara, tá difícil. Quem tem coragem de levantar a mão e falar assim: tá difícil, Rose, mudança, meu. Tá complicado. Não fica com vergonha não, irmão. Você tá no povo de Deus aqui. Vai falar: cara, tá difícil, meu. Tá difícil. É causa impossível. Esse homem, queridos, ele chamou a atenção de Jesus. E aí ele recebeu alegremente, porque ele sabia que o milagre ia acontecer. Ele sabia que alguma coisa ia ser mudada naquele momento. E as pessoas vendo aquilo ali, queridos, começaram a murmurar, dizendo que o Senhor entrara para ser hóspede. O Senhor já estava na casa de Zaqueu, para ser hóspede de um homem pecador. E as pessoas se levantam: ei, toda vez que você se levantar, o mundo vai tentar te parar. Toda vez que você tentar se erguer, o mundo vai tentar te parar, queridos.
Toda vez que você vê falando na multidão, na Bíblia, queridos, é o mundo. E o mundo não tem nada de bom para você. E as pessoas começam a questionar aqui a mudança na vida desse homem. Terceiro ponto, nós falamos aqui. Primeiro ponto, oração. Orar, você precisa orar. Segundo, chamar a atenção do Senhor. Chamar a atenção dele. Vencer as suas fragilidades. E o terceiro ponto, querido, se arrepender. Sem arrependimento não vai acontecer nada não, querido. Sinto muito falar para você. Você pode ter chamar Jesus, mas se você não quiser mudar de vida, felizmente. Uma das coisas que eu tenho escutado muito nesses dias é que Deus ele não muda comportamento. Deus ele faz o impossível. O possível ele deixa para que você faça. Não vai fazer, queridos. Se não houver arrependimento, Deus ele não vai fazer. Você precisa querer. Falei, eu me arrependo. As pessoas começaram a murmurar e sabe o que esse homem fez? Ele se arrependeu. Acompanha comigo aí no 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Esse homem foi levado ao arrependimento pela presença do Senhor Jesus. Não tem como, queridos, você estar diante de Jesus e permanecer do mesmo jeito. Não tem como você estar diante dele, queridos, e continuar da mesma forma. Mas você precisa se arrepender, queridos, senão o milagre não vai acontecer. Você precisa orar, você precisa chamar a atenção de Jesus e você precisa se arrepender. E aí, depois do arrependimento desse homem, eu imagino a alegria dele, que a Bíblia fala que ele se levanta e fala, ei, Senhor, porque ele não queria perder a bênção, ele não queria perder aquele momento, era a oportunidade de vida, onde seriam preenchido aquele vazio que havia dentro dele, que o dinheiro, queridos, não preenchia. A Bíblia fala que ele era rico. Há coisas, queridos, que o dinheiro não compra. O dinheiro ele compra uma casa, mas ele não compra um lar. O dinheiro ele compra remédio, mas não compra saúde. Quantas pessoas de condição aí, queridos, que queriam ver seus filhos, dariam tudo que tem para ver seus filhos fora da droga. O dinheiro ele compra uma casa, como eu disse, ele compra um lar, mas ele não compra felicidade. E eu tenho para mim que era dessa forma que esse homem vivia. Por isso um homem de chegar ao ponto, ao extremo de subir numa árvore, um homem que tinha autoridade ali, querendo ou não, entre os romanos, desprezado pelos seus, mas a ponto de chegar a esse extremo, de subir numa árvore, porque a casa dele precisava de um milagre. As pessoas que estavam junto com ele precisavam de um milagre. A casa de Zaqueu precisava de restauração. E esse homem aqui ele teve fé, sim ou não? Teve fé. E aí, queridos, ele se arrepende, ele fala lá, olha, Senhor, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado, se peguei alguma coisa de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Isso é arrependimento puro, queridos. Arrependimento puro. Esse homem foi levado ao arrependimento. E sabe o que aconteceu depois do arrependimento? Um milagre. Mas não é simplesmente um milagre, mas um maior milagre que pode acontecer na vida de um ser humano. O milagre da salvação. Foi para isso, queridos. O plano do Senhor é o plano de salvação, para mim e para você. E aí o Senhor fala para ele ali, falou, e disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa. Era a casa de Zaqueu que precisava ser salva, queridos. Era a casa de Zaqueu que precisava de um milagre. Era o casamento de Zaqueu que precisava de um milagre. O casamento talvez estaria acabando. Os filhos, por conta da profissão do pai, estariam talvez sendo hostilizados também, não aguentavam. Mas esse homem se arrependeu, queridos. E o Senhor falou que aquele dia chegou salvação, porque o Senhor estava lá. Chegou salvação à casa de Zaqueu, queridos. Pois também é este filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse homem estava perdido, mas ele foi achado. Assim como o Senhor me achou e te achou. Lá no meio de uma multidão, o Senhor bateu o dedo e falou, é esse que eu vou usar. É esse que eu estou chamando para dentro da minha casa. É esse que eu vou fazer o milagre acontecer na vida dele e as pessoas vão ver o que eu vou fazer. É você que o Senhor quer fazer, queridos. É na sua casa que o Senhor quer fazer. É através de você que o Senhor quer fazer. Não importa por onde você passou, não importa o que você fez, o Senhor quer mudar a tua história a partir de hoje. Assim como mudou a história de Zaqueu.
Porque mudou a história dele, que senão não estaria relatado aqui na Bíblia. Você precisa orar. Você precisa chamar a atenção de Jesus. E você precisa se arrepender. Mas não é só simplesmente isso, queridos, que nós precisamos fazer. E quando nós falamos de casa, graças a Deus, nós temos um privilégio único de estar numa igreja que é em célula. E se tem uma coisa que nós trabalhamos é na casa das pessoas, sim ou não? E eu sou líder de célula há 3 anos, cara. Eu já passei por muita casa, irmão. Já vi tanta história. Já vi tanta família sendo restaurada, queridos, porque deixaram Jesus entrar na vida delas. Mas tem uma casa que, há 2 anos atrás, que nós fizemos uma campanha. E foi uma história, assim, muito poderosa, irmão. Eu estava um dia no meu trabalho e chegou uma mulher conhecida de algum tempo, assim, mas eu não tinha tanta intimidade com ela. E ela começou ali a falar comigo, conversamos, e ela começou a relatar problemas que haviam dentro da casa dela. Ela começou a falar a situação que ela estava vivendo, queridos. Ela, mãe solteira, mãe de 2 filhos, uma menina, um adolescente, uma moça, e um filho, 16 anos. 16, Dana? 16 anos. E ela começou a falar comigo, queridos, no meio da rua, e ela começou a chorar, porque a situação estava muito delicada, porque o filho dela foi diagnosticado com esquizofrenia. Então aquele menino escutava vozes que falavam para que ele tirasse a vida das pessoas, para que ele se cortasse. E aí um dia, durante uma madrugada, ele ouviu uma voz que falou para ele que ele pegasse uma faca e ele fosse até a escola e esfaqueasse a inspetora. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele pegou a faca e foi para a escola e esfaqueou a inspetora. E deu um problemaço para a mãe, queridos. E aquele menino tomando muitos remédios. Mesmo assim levantavam de madrugada e se cortavam. A filha, uma moça, num relacionamento, mas não estava casada, roqueira. Você entrava assim no quarto dela, via lá um pôster do Ozzy Osbourne lá, Príncipe das Trevas estava lá. Falei, misericórdia. E a mãe naquela situação, mas a mãe desesperada, que eles não sabiam o que fazer. E aí eu não perdi a oportunidade, falei, vamos fazer uma campanha lá, vamos mudar essa situação, vamos levar Jesus Cristo à sua casa, querido. Sabe o que ela falou para mim? Vamos, porque eu já tentei de tudo. E começamos uma campanha naquele lugar. Primeiro dia, normal, queridos, um culto normal. Segundo dia, sentimos a presença do Espírito Santo naquele lugar. Aquele menino estava acamado, cheio de remédio, ele levantou, ele foi ficar com a gente ali. Sabe, mas visivelmente nada estava acontecendo, queridos, tudo da mesma forma. E aí o terceiro dia, nós estávamos terminando aquela campanha. E aí no finalzinho daquele culto, queridos, na hora que a gente estava encerrando, fomos orar, e aí manifestou um demônio, queridos. Manifestou em quem? Fala aí. Pode chutar. Na mãe, queridos. Manifestou na mãe. Não manifestou no filho, não manifestou na filha, manifestou na mãe. E aí mudança de planos. Falou, ei, não dá para terminar desse jeito. Aos 45 minutos aconteceu isso, vamos mudar os nossos planos. E passamos para 7 dias, queridos. O Senhor derramou uma unção poderosa naquele lugar. Nós começamos a ver os milagres acontecendo dentro daquela casa. Toda a sentença, assim como estava na vida de Ezequias, começou a ser quebrada ali. 4º culto, 5º culto, 6º culto. No 7º culto havia 6 visitantes naquele lugar, irmão. 6 visitantes. Nós fizemos um culto, todas as pessoas que estavam ali de visitantes aceitaram Jesus. Através daquela família, irmão. Escute o que eu vou falar. Através daquela família. Todos aceitaram Jesus. Passados 10 dias, um daqueles que aceitaram Jesus veio a falecer. 10 dias depois.
E aí a dona da casa me liga. Falou: Rose, meu tio morreu salvo. O plano de salvação se concluiu sobre a vida dele. E eu percebo que a nossa vida está sendo mudada lentamente. Deus está fazendo algo tremendo. E ela veio para cá, ela andou um pouco com a gente, hoje está em outra igreja. E passados-se 2 anos, eu a encontrei por esses dias, queridos. Ela, quando nós fizemos a campanha, ela estava num relacionamento conturbado. Encontrei ela casada, casou na igreja. Se acertou com o Senhor, queridos, colocou a casa em ordem. Hein? A filha, casada e convertida, largou o príncipe das trevas para lá. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? É para Jesus, querido, é para Jesus. Pode aplaudir com força. Ei! E o maior dos milagres, queridos. Aquele jovem que tinha tentado várias vezes o suicídio, que tinha tentado matar a inspetora, ele tomava 8 comprimidos por dia. Eu encontrei ela, falei: meu, e o seu filho? Falou: Rose, semana que vem ele vai passar pelo psiquiatra e o médico vai tirar o último remédio dele. Você não entendeu o que eu falei. Chega de remédio, chega de sofrimento. Sabe o que aquele menino, amados? Ele virou obreiro de uma igreja aqui embaixo. Eu não vou falar o nome porque... Ei, isso aí é o que o nosso Deus faz, meu irmão. Você precisa ter fé. Deus está mudando histórias nessa noite, assim como mudou a história daquela família, irmão. E eu vi o milagre acontecendo, irmão. Então não sei como anda a sua fé, mas eu quero que nessa noite, queridos, algo aconteça sobre a sua vida, que Deus te pegue nesse lugar. A história daquele povo foi mudada. Esses dias eu encontrei esse menino, queridos, é totalmente diferente, irmão. E você vê a glória de Deus estampada sobre a vida daquele jovem, irmão. Se coloque de pé. Queria chamar o louvor. Nós falamos, queridos, a respeito de oração. Que oração, ela muda uma sentença, ela muda qualquer coisa, queridos. Nós falamos que você precisa chamar a atenção de Jesus. E você vai chamar. Você vai ter oportunidade de chamar a atenção de Jesus. Você vai ter oportunidade agora, queridos, nesse momento aqui, de chamar a atenção de Jesus para você. Falei: ei, Senhor, eu estou sofrendo, muda a minha situação. Você vai ter oportunidade de se arrepender, queridos. Ei, mas tudo isso, para que tudo isso aconteça, queridos, você precisa conhecê-lo. Para que tudo isso venha acontecer na sua vida, você precisa conhecê-lo. Para que todo esse milagre que eu falei aqui, queridos, que aconteceu nessa família venha acontecer, precisa que você faça algo. E eu vou ler um último texto aqui, queridos, que está em Apocalipse 3:20. Nós falamos de casa, amém? Falamos de casa, falamos de milagre, falamos de várias coisas aqui, mas agora chegou o momento principal, queridos. A palavra de Deus, ela diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. Alguém está na porta batendo para entrar. Alguém está na porta batendo e quer ter momento de intimidade contigo. O Senhor não quer ser somente um visitante, mas o Senhor quer ser um morador dentro da sua casa. Mas para isso você precisa conhecê-lo, querido, cada vez mais. Você precisa conhecê-lo cada vez mais. E eu quero te convidar nessa noite a você buscar a presença do Senhor junto comigo, para que você saia diferente da maneira que você chegou. O Senhor está entrando na sua casa, está mudando a história da sua família, queridos. E você que quer esse milagre, queridos, eu quero te convidar a vir aqui para frente, irmão. Eu queria que você saísse do seu lugar. Você que busca por um milagre. Você que busca por um milagre dentro da sua casa. Não fique com vergonha. Só mantenha o distanciamento.
Você que precisa de um milagre dentro da sua casa. Você que precisa de um milagre na sua vida, na vida da sua família, queridos. Saia do seu lugar. Hoje é o dia do milagre. Hoje é o dia da mudança. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa se render a Ele. Chame a atenção dEle agora, querido. Você vai ter a oportunidade de chamar a atenção do Senhor, de conhecê-lo cada vez mais. Oh, recala xererere balá. Oh. Tua humildade colocou jardim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Oh, rebala xerere, calabala, rebala xerere. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares. Você vai ter a oportunidade de chamar a atenção dele agora. Você vai ter a oportunidade de chamar o nome dele. E ele vai olhar para você. E ele vai entrar na sua casa. E ele vai entrar na sua vida. E ele está mudando todas as estruturas. Clame o nome dele. Oh, Yeshua HaMashiach. Yeshua.
Permaneça com seus olhos fechados. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos apresentar, Senhor, ó Pai, a Ti cada vida, Senhor, ó Pai, que entendeu a Tua palavra, Senhor, que está ansiando por um milagre, Senhor, dentro das suas casas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa colocar as coisas em ordem, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que os Teus filhos, ó Pai, venham ser achados pelo Teu amor, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, preenche todo o vazio, Senhor, toda lacuna, Senhor, ó Pai, que há no coração dos Teus filhos. Que eles venham entender e compreender o amor, amado, que está sobre a vida deles, ó Pai, o cuidado. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu Te peço agora, Senhor, derrama, Senhor, ó Pai, de graça, Senhor, do Teu poder sobre essas vidas, ó Pai, sobre cada família aqui representada, Pai amado, pelos Teus filhos, Pai. Muda a história, Senhor, ó Pai. Acrescenta, Senhor, um novo tempo, Deus. Acrescenta um novo tempo, Pai. Um tempo de alegria, um tempo de paz, ó Pai. Um tempo de calmaria, um tempo de prosperidade, Senhor. Amado, muda a história, Senhor. Que nessa noite haja libertação, que haja cura nesse lugar, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós pedimos pela restituição, Senhor. Muda, Senhor, ó Pai. Sara, Senhor. Sara, Senhor. Visita a mente e o coração dos Seus filhos, Pai. Que venha, Senhor, ó Pai, a ter um desejo, Senhor, ó Pai, dentro dos seus corações, de cada vez mais Te conhecer, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu Te peço, visita a vida dos Teus filhos, Senhor. Visita a vida dos Teus filhos, Pai. Entra, Senhor, com providência, Senhor. Entra, Senhor, ó Pai, na vida dos Teus filhos, Senhor. Coloca a casa em ordem, meu Pai. Oh, rebalá, xererê, calabalá. Chame a atenção dele. Abra sua boca. Queridos, quem recebeu essa palavra? Amém? Levante sua mão. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu percebo o quanto o Senhor me ama, o quanto o Senhor está disposto a mudar a minha casa. Senhor, entra na minha vida, muda a minha história, cessa todo sofrimento, toda angústia, toda acusação do diabo. Pai, eu como filho Te peço, Senhor, derrama do Teu poder sobre a minha vida, sobre a minha casa, em nome do Senhor Jesus. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Irmãos, realmente eu senti no coração de fazer algo aqui, aproveitando a oportunidade. Cristo, tem alguém no nosso meio, irmãos, escute o que eu vou falar. Tem alguém no nosso meio que ainda não aceitou Jesus como único Senhor e suficiente Salvador e gostaria de aceitá-lo nessa noite e ter a sua vida mudada. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui para frente. Nós vamos orar pela sua vida. Se estiver alguém no nosso meio que ainda não aceitou o Senhor, queridos,
Entende que esse é o momento que o Senhor preparou um momento, queridos, único para você. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse até a frente aqui. Ou, queridos, você que por acaso acabou saindo dos caminhos do Senhor e entende que esse é o momento para voltar para a casa do Pai. Eu queria que você saísse do seu lugar e você se colocasse aqui na frente. Você que precisa se reconciliar. Você que entende que o Senhor escolheu esse momento para você, que está falando: ei filho, eu quero vocês de volta na minha casa. Eu quero ceiar com você, eu quero ter momentos de intimidade, eu quero que você saia do seu lugar. Venha aqui para frente, queridos. Esse culto é para você, irmão. Esse culto é para você. Tem mais alguém, queridos, no nosso meio? Aproveita, queridos, aproveita essa oportunidade. O Senhor está te chamando pelo nome. Se tiver mais alguém, queridos, que precisa se reconciliar ou aceitar Jesus, não fique com vergonha. Esse momento é para você. Esse momento é único para você, meu irmão, minha irmã. Oh, aleluia. Se tem mais alguém, venha para frente, queridos. Não perda essa oportunidade, irmão. Coloca a casa em ordem hoje. Volta para a casa do Pai. Volta para a casa do Pai. Aqui é o lugar seguro. É o lugar da onde você nunca deveria ter saído. O Senhor está falando: ei, eu te amo, eu quero você perto de mim. Volta. Se tiver, queridos, venham aqui para frente. Fica com vergonha não. Glória a Deus. Vocês que vieram aqui à frente reconciliar com Deus, eu creio que nesse momento está tendo festa no céu. Os anjos estão jubilando naquele lugar. Oh, aleluias. Eu quero que você repita uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a tua palavra, eu me arrependi. Senhor Jesus, nessa noite eu te peço, me ajuda a arrumar a minha casa. Senhor Jesus, faça morada na minha casa. Senhor Jesus, escreve o meu nome, confirma o meu nome no livro da vida, para que eu faça parte do teu reino. Amém, queridos? Nós vamos estender a mão para cá como igreja, nós vamos orar ligando eles. A palavra de Deus diz: tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, é com muita alegria nessa noite que nós oramos e ligamos a vida dos nossos irmãos aos céus nessa noite como igreja. Meu Deus, confirma o nome deles no livro da vida, porque hoje eles confessaram o seu nome. Meu Deus, faça parte da casa deles, coloca em ordem aquilo que precisa ser mudado, meu Pai. Oh Deus, que a partir de hoje, como o Senhor fez na vida de Zaqueu, que o Senhor faça na vida deles também, ó Pai. Nós como igreja abençoamos a vida deles, nós ligamos ao céu, no nome do Senhor Jesus. Você que crê, diga amém. Vamos aplaudir ao Senhor por essas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe. Amém? Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Que palavra abençoada para o nosso coração. Que palavra de Deus maravilhosa. Eu estava ali ouvindo essa palavra quando ele falou de Zaqueu. Era um homem conhecido, um homem importante. Quando ele sobe naquela árvore, ele teve que se humilhar e as pessoas viram. Amém, amados? Mas o importante é que ele recebeu. Jesus olhou para ele e viu, e ele recebeu o perdão, a misericórdia. Amém, amados? Jesus, ele veio fazer isso, né? Mudar a nossa história. Jesus quer colocar a nossa casa em ordem. Isso também serve para nós também, que estamos tanto tempo na igreja, né? Quando fala de se humilhar, o Rosenberg falou algo aqui do monte de segunda-feira, está sendo uma benção. Às vezes as pessoas falam: para que subir lá no monte segunda-feira? Que Deus, ele ouve nós em casa mesmo. Eu sei que Deus nos ouve em casa,
Mas quando nós fazemos um sacrifício, Deus também Ele vê também, amém, amados? Oh, aleluias. Eu saio daqui hoje grande, hoje saio daqui hoje cheio da presença de Deus, amém, amados?